O tema da nossa reflexão nessa noite é: em Deus nós temos auxílio para as adversidades da vida. Em Deus nós encontramos o auxílio para as adversidades que nós enfrentamos na Bíblia, ou na vida. E o Salmo 46 é o salmo que nós iremos usar como base da nossa reflexão nessa noite. E o Salmo 46 vai nos dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavra poderosa que vem nos mostrar o poder de Deus e nos revelar quem Deus é. Tem uma frase que eu gosto muito. Desde quando eu li essa frase, eu fiz questão de decorar, de memorizar, porque ela carrega uma verdade com ela. Essa frase fala que quando nós oramos, as nossas orações, elas tocam o céu e elas mudam a terra. E essa frase, ela faz muito sentido e ela é verdadeira, porque quando nós oramos, as nossas orações, elas chegam até o trono de Deus. Ou seja, Deus ouve as nossas orações, elas tocam o céu porque Deus ouve as nossas orações que estão sendo feitas. E Deus muda as circunstâncias na terra. Quando nós oramos e apresentamos a Deus as nossas tribulações, as nossas angústias, Deus ele vai agir mudando as circunstâncias, fazendo com que as adversidades elas sejam mudadas, com que o mar revolto se acalme. Então, por isso que eu gosto muito dessa frase, porque de fato ela é uma verdade e nós passamos por aflições na terra, todos nós passamos por aflições e muitas das vezes as nossas aflições podem ser consideradas aflições leves, pequenas, talvez fáceis de serem ali solucionadas, que vai trazer um certo estresse, uma certa dificuldade, mas são consideradas leves. No entanto, tem também aquelas aflições difíceis, pesadas, que tiram o nosso sono, que trazem dor, que trazem choro, aquelas adversidades que são mais densas, mais pesadas, que muitas das vezes nós achamos que nós não iremos conseguir suportar, né, de tão difíceis, de tão pesadas que elas são. E nessa noite, Deus ele deseja trazer a consciência para nós. Deus nessa noite vem através da sua santa palavra nos falar nessa noite que não importa as adversidades que nós enfrentamos, sejam leves, sejam pequenas, mas sejam elas grandes, difíceis, em Deus nós temos um auxílio, em Deus nós temos um auxílio bem presente, um socorro bem presente nessas adversidades que se levantam sobre as nossas vidas. E por isso, lá no versículo 10, agora usando uma outra versão, aqui no versículo 10, Deus vai dizer: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Parem de lutar,
Saibam que eu sou Deus. Por que Deus fala isso? Porque Ele é um auxílio nas adversidades. E muitas das vezes nós lutamos com a nossa força, com a força do nosso braço. Nós queremos resolver as coisas quando Deus diz: parem de lutar. Eu sou auxílio nas adversidades. Eu sou socorro bem presente. E esse salmo, o Salmo 46 que nós lemos, é um salmo que mostra uma confiança inabalável do salmista. O salmista, ele demonstra ali uma confiança muito grande em Deus, né? Nós vamos lendo e nós vamos vendo essa fé acesa, viva, de um salmista que expressa sua total confiança em Deus. Mas antes, o salmista vai começar o salmo falando os atributos de Deus, quem Deus é. Ele fala, né, no verso 1, Deus é o nosso refúgio. Então aqui ele está falando que Deus, ele é o quê? Deus, ele é refúgio. Ele fala, e o versículo continua, e a nossa fortaleza. Então Deus, ele está falando que Deus, ele é refúgio, que Deus é fortaleza, e ele completa dizendo, auxílio sempre presente na adversidade. Então ele vai falar que Deus, ele é refúgio, Deus, ele é fortaleza, e Deus, ele é auxílio. Ele conhece a Deus, ele conhece os atributos de Deus, e não só de ouvir falar, mas de viver esses atributos, de experimentar o auxílio, o socorro, de experimentar o refúgio de Deus. Então, sabendo quem Deus é e com essa confiança, o salmista fala, por isso eu não vou temer nada, de nada eu terei medo, ainda que os montes se abalem, ainda que a terra estremeça, eu não vou temer. Ele fala isso com tamanha confiança porque ele conhece a Deus. Ele sabe que Deus é o dono do universo. E ele vai terminar dizendo, demonstrando que esse Deus que é o dono do universo, que é o Deus Todo-Poderoso, que é refúgio, que é fortaleza e que é auxílio, que esse Deus não é um Deus distante, que nas adversidades, Deus, ele é um Deus que está presente. Ele não deixa o homem à mercê da sua própria sorte, mas aqueles que confiam, que esperam em Deus e buscam em Deus o auxílio, experimentam da intervenção divina, experimentam da intervenção de Deus nos problemas. Então, tendo essa confiança, ele vai declarar que Deus é um Deus presente nos problemas. Ele não está distante, não, mas ele é presente nas adversidades. E por isso que ele vai falar no verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, não importa o que aconteça, até mesmo se a terra estremecer, eu ainda confiarei em Deus, eu não irei temer coisa alguma, porque o Senhor está comigo, e Ele é o meu auxílio, Ele é a minha força, Ele é a minha proteção, Ele é o meu refúgio. Então, no versículo 10, que é o que nós lemos no início, que é o que eu quero destacar nessa noite, que Deus vai dizer, parem de lutar. Mediante a tudo isso, dessa convicção, dessa fé, sabendo quem Deus é, sabendo que Deus é um Deus presente, nós temos a palavra de Deus, do próprio Deus, dizendo, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. E como Deus é exaltado. Quando nós experimentamos o auxílio, o socorro, como Deus é exaltado. Glórias é dada ao nome desse Deus poderoso, porque Ele age nas nossas circunstâncias e o nosso coração imediatamente adora, glorifica, exalta diante dEle, porque Ele é poderoso e é o que Ele fala, parem de lutar, eu ajudo vocês. E aí o nome do Rei, ele é glorificado, é exaltado sobre a terra. Então nessa noite, Deus, ele vem falar com você que nos acompanha, você que terá acesso a essa pregação. Deus nessa noite quer dizer para você que você precisa ter a consciência, você precisa ter essa consciência nessa noite, que Deus, ele é auxílio.
que Deus, Ele é auxílio. Auxílio sempre presente nas adversidades. Então não importa se as adversidades que você está enfrentando são adversidades pequenas ou grandes, você pode contar com o auxílio de Deus em todas elas. Deus, Ele quer lutar, Deus, Ele quer estar presente nessas batalhas. Por isso Ele fala, parem de lutar, e por isso nessa noite Deus quer fazer com que isso esteja forte em nós, porque muitas das vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas coisas que nós fazemos, nós passamos por adversidades pequenas, muitas das vezes, e nós esquecemos o Senhor, nós não dependemos dele e lutamos na força do nosso braço, quando na verdade nós podemos provar desse auxílio, dessa intervenção, porque o nome de Jesus faz com que as coisas mudem. Não é fábula. Quando nós declaramos o nome de Cristo, nós podemos ver as coisas sendo mudadas. É real, é verdadeiro. É verdadeiro. Aqueles que provam do auxílio de Deus podem testemunhar disso. É algo muito poderoso que somente quem permite que Deus haja nas adversidades podem testemunhar como é poderoso e como é real. Não existem problemas pequenos demais ou grandes demais que não devam ser apresentados a Deus em oração, mas todos, tudo deve ser levado a Deus em oração. E assim nós provamos, quando nós apresentamos a Deus determinada coisa, nós provamos do auxílio do Senhor, da presença do Senhor agindo, da presença do Senhor fazendo com que tudo coopere para o nosso bem, da presença do Senhor nos dando sabedoria, da presença do Senhor lutando e no tempo determinado fazendo com que as muitas águas cessem. E o que é triste, como eu já falei, é que mesmo nós cristãos tendo essa consciência, mesmo que nós sabemos que Deus é um Deus que é sempre presente, muitas vezes no nosso dia a dia nós excluímos Deus, muitas vezes nós ignoramos a presença de Deus e lutamos com a força do nosso próprio braço. E eu gostaria de dar alguns exemplos rapidamente para você. Nós já estamos caminhando para a conclusão da nossa pregação. Eu disse que seria uma mensagem, uma reflexão, na verdade, rápida. Então já estou caminhando para a conclusão. Mas em situações onde nós não sabemos qual decisão tomar. Muitas vezes nós passamos por situações que nós não sabemos o que fazer. Fomos pegos ali de surpresa, nós precisamos tomar aquela decisão naquele momento. E agora, o que eu faço? E não sei qual caminho, e é algo importante. O que nós podemos e devemos fazer nesse momento? Por mais que muitas das vezes talvez você não consiga sair e orar. Talvez você não consiga. Se você conseguir, melhor ainda, vai, ore e ajoelhe. Se tiver que ir para o banheiro, se você está no trabalho, vai no banheiro, ali no banheiro ore. Mas se você não conseguir, ali na sua mente, esteja em conexão e fala: Deus, me ajuda, me auxilia nesse momento, Senhor. O que eu devo fazer? Faça o meu coração ouvir a sua voz, eu dependo do Senhor. E você pode ter a certeza absoluta que nesse momento Deus vai vir em seu auxílio. Nesse momento, se você estiver com os ouvidos atentos à voz de Deus, Deus, Ele irá te orientar naquilo que você deve fazer. No trabalho, na faculdade, na escola, nesses momentos de aperto no trabalho, às vezes acontecem situações, nós podemos provar do auxílio de Deus. Às vezes Deus coloca situações na nossa frente, pessoas que estão ali, às vezes nós não sabemos o que fazer. Nesse momento, busque o auxílio de Deus. Eu coloquei aqui um exemplo muito simples, aonde eu pude provar o auxílio do Senhor. Eu lembro quando eu estudava, era ali ainda adolescente, né, entrando na juventude. E eu me lembro que eu era muito tímida, muito tímida mesmo. E o Senhor foi trabalhando na minha vida e
eu não falava nada na sala. Eu tinha vergonha até de falar o meu nome na hora da chamada. Eu tinha vergonha de falar presente. Eu era muito tímida e ficava no meu canto. E eu me lembro que uma professora passou um trabalho e esse trabalho tinha que ser apresentado na frente da turma. Então, para mim, que tinha vergonha de falar o nome, imagina apresentar o trabalho na frente de mais ou menos ali 40 alunos. E eu comecei a ficar desesperada. E falei com o Senhor e eu falei, Deus, eu preciso, porque senão ela vai tirar nota. Se não apresentar o trabalho, não falar, não podia nem ler, você tinha que apresentar o trabalho. E eu lembro que eu falei, Senhor, me ajuda, eu sei que no Senhor eu posso todas as coisas, me capacita, Senhor, me dá coragem, tira o medo do meu coração, Senhor, inunda o meu coração de paz e me capacita. E eu fiquei naquela luta, naquela semana, que era a semana do trabalho, eu fiz a minha parte, eu estudei, eu me preparei e eu entreguei na mão do Senhor. Eu falei, Senhor, me ajuda, pela fé eu vou, e eu sei que eu irei provar da tua intervenção, eu sei que eu vou provar, porque a palavra do Senhor fala isso, e eu sei que no Senhor eu posso, eu vou na fé, eu vou confiada em ti. E eu me lembro que eu fui apresentar o trabalho, na hora, antes, um frio na barriga, e aquele medo, eu me levantei e fui. No momento que eu abri a minha boca, o Senhor inundou meu coração de tamanha paz, mas tanta paz, que eu comecei a falar de forma espontânea e muito natural. E eu lembro de ver os olhos dos meus colegas assim muito assustados, e eles olhando. Teve pessoas que estavam de lado e olhou na hora para mim, ficou me olhando assustada, porque eu não falava na sala. Eu ficava no meu canto, era extremamente tímida. E quando eles me viram falando com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade, eles ficaram espantados. E a minha professora também ficou ali chocada. E naquele momento eu só pude exaltar o Rei. Naquele momento eu fui para minha casa tão feliz e alegre, testemunhando aquilo que o Senhor fez. Eu pude falar das grandezas do Senhor, que naquele momento Ele foi um auxílio que eu precisava e Ele agiu de maneira poderosa. Foi uma situação simples, pequena, mas onde eu escolhi entregar na mão do Senhor e Ele veio como auxílio. Ele veio como socorro e eu pude provar algo que eu chamo de milagre. Isso é um milagre para mim. E eu pude provar de um milagre. Então não importa situações do nosso dia a dia pequenas, Deus, Ele é auxílio. Problema na saúde, se existe alguma enfermidade, ore, entregue, apresente ao Senhor. Vai ao médico, consulte, faça aquilo que o médico te orientar, mas antes entregue na mão do Senhor. Deus, tu és o dono da minha vida, eu estou indo naquele hospital, mas vai à frente, Senhor. A minha vida é do Senhor, usa os médicos que são capacitados por ti. Usa, que eles possam dar o diagnóstico correto, a medicação correta, Senhor. A minha vida é tua, dependa de Deus em tudo e você vai provar desse auxílio. Problemas na família, você pode provar situações que parecem insolúveis. Você pode provar o auxílio de Deus, o socorro de Deus bem presente, fazendo com que as adversidades ali sejam removidas. Eu lembro que nós passamos por uma adversidade muito grande na nossa família, eu e até a Pri. Eu me lembro que só nós duas naquele dia tínhamos como ficar na intercessão. E eu lembro que eu e a Priscila entramos dentro do quarto e nós fechamos a porta e nós abrimos no Salmo 46. Eu não lembro, não sei se a Pri vai se lembrar disso. Mas nós abrimos no Salmo 46, que é esse salmo, e nós oramos em cima desse salmo. E quando chegava a parte que falava que Deus põe termo à guerra, porque aquilo ali parecia uma guerra que nós estávamos vivendo. E eu lembro que nós oramos, Senhor, Tu és o Deus que põe termo à guerra, põe termo a essa guerra, Senhor, põe termo a essa guerra. E nós intercedemos, e nós vimos naquele dia Deus fazendo com que aquelas águas que se levantaram fossem acalmadas. Então não importa, muitas das vezes você pode, coisas que você estão ali, que você vai apresentar a Deus, muitas das vezes vai ter o tempo de Deus, o trabalhar de Deus, mas nesses momentos Deus vai vir te consolando, Deus vai vir te fortalecendo.
Deus vai vir te dando forças para que você suporte, para que Deus vai fazer com que os seus olhos sejam abertos. Por isso nós precisamos depender em tudo de Deus, para que mesmo quando os nossos olhos humanos não vejam ali o agir de Deus pela fé, nós temos a certeza que Ele está agindo. A partir do momento que nós entregamos nas mãos de Deus, Deus está agindo, está fazendo cooperar para o nosso bem, e nós iremos ver as aflições, as adversidades se dissolvendo como fumaça, se dissipando como fumaça. E problemas emocionais, espirituais, gente, de qual ordem for. Eu quis listar algumas coisas, mas não importa. Pequenos ou grandes, nós podemos provar do auxílio de Deus. E muitas das vezes, nos problemas grandes, nós nos voltamos para Deus. Mas nas aflições pequenas, nós queremos resolver com a força do nosso próprio braço. E nós vamos ficando oprimidos pelo maligno, porque Satanás se levanta contra as nossas vidas e nós vamos ficando oprimidos, e mais adversidades vai surgindo e nós não sabemos o que fazer e vai virando um bolo de neve. Mas nesses momentos nós precisamos, também nas pequenas coisas, contar com o auxílio de Deus. E para finalizar, eu queria ler aqui para você, na verdade, 2 versículos de 1 Crônicas 4, 9 e 10, que fala sobre Jabes, uma oração que mudou a vida de Jabes. Jabes, a Bíblia vai falar que Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E olha que coisa linda, no final vai dizer: e Deus atendeu o seu pedido. Jabes, ele recebeu um nome que carregava dor, um nome que carregava maldição. E o povo de Israel levava isso muito a sério. O significado do nome era algo muito importante. E Jabes recebe um nome dado pela sua mãe. Sua mãe, no momento de aflição, de tanta dor, que foi o momento do parto, ela acaba colocando um nome de dor no filho dela, que representasse aquilo que ela passou. E ao ter consciência disso, do seu nome, que era um nome de dor, que poderia trazer maldição, né? Porque era um nome que carregava um peso, que carregava ali, né, significado de dor. Jabes, ele se levanta, e aqui a Bíblia fala que ele orou ao Deus de Israel, pedindo: Deus, me abençoa, livra-me de dores, guarda-me dos males, porque o nome dele, né, poderia acarretar, por causa dessa maldição, por causa desse peso, ele poderia viver ali males, dores. Mas ele fala: Deus, muda a minha história. A minha história está designada para ser assim, mas muda a minha história, Senhor. Muda a minha sorte, Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus atendeu o pedido de Jabes, e Jabes se tornou o homem mais respeitado da sua família. Em outras versões vai dizer o homem mais ilustre da sua família. Então, nessa noite, Deus, ele vem trazer essa consciência para mim, para você. Nós podemos, como Jabes fez uma oração tão simples, mas tão verdadeira, com tanta fé e tamanha dependência. E Deus, ele respondeu mudando a sorte de Jabes. E nessa noite, Deus, ele vem te dizer para que você tenha essa consciência. Você não precisa batalhar as batalhas do dia a dia sozinho, com a força do próprio braço. Deus nessa noite vem te dizer: pare de lutar, saiba que eu sou Deus, eu sou auxílio bem presente. E se nas adversidades você clamar a Deus, você pedir a Deus sabedoria, você irá ouvir a voz do Espírito Santo. Tem para finalizar agora mesmo, e eu já passo a palavra para Priscila. Eu me lembro de uma situação que eu estava numa situação difícil, muito difícil. Eu escutei a voz de Deus dentro de mim falando, me dando uma orientação: faça isso.
veio aquela voz dentro de mim me orientando, faça isso. E era uma situação de trabalho, né? Não, a gente acha que Deus ele se importa somente com a nossa vida espiritual, mas o todo é importante para Deus. E Deus quer agir em todas as áreas da nossa vida. E era uma situação de trabalho que eu não sabia o que fazer. E eu estava aflita e a voz de Deus veio dizendo, faça isso. E me orientou naquilo que deveria ser feito. Então você pode receber o auxílio de Deus. Pare de lutar. Deus, ele é auxílio bem presente. E no seu trabalho, na sua família, nas pequenas coisas, na faculdade, no curso, seja nos seus estudos, o que for, conte com a intervenção de Deus.